Bom, gente, na nossa última aula falamos... A gente teve aula ontem? Teve, né? Sim, você deixou pra gente fazer o simulado. Ah, era simulado, verdade. Onde nós paramos, sétimo C? Aqui para mim tá falando página 31. Confirma por gentileza se é isso mesmo. Isso? Então tá bom. Então abram, por favor, a apostila de vocês lá na página 32. Ali a gente tem o maciço do Urucum, que é uma região da região de Goiás ali, que tem bastante, aliás, Mato Grosso do Sul, que tem bastante riquezas minerais. E a gente vai ver esse maciço do Urucum. Já almoçaram, gente? Sim. Tá bom. Quando a gente olha aí, né, esse maciço do Urucum, grifa aqui, por favor, ó. A região do maciço do Urucum, também chamado Morraria de Urucum, é um conjunto de morros que em alguns pontos se eleva a mais de 1.000 metros de altitude, localizado em Corumbá. Relevo destoa das demais áreas de planícies ao seu entorno. Então, ele está numa área que é um relevo de planície e ele está bem no centro ali, mostrando um morro, tá? Então, grifa aí, por favor. Quando a gente fala do maciço, né, de Urucum, ele vai ser uma área aí formada, geralmente a área de maciço é formada por áreas cristalinas. Só que aqui, nesse maciço de Urucum, tem uma coisa que é diferente das demais. Nessa região do maciço vai predominar rochas sedimentares antigas. Então, normalmente, quando a gente ouve falar a palavra maciço, essa palavra ela já é designada para lugares onde você tem muito minério de rochas cristalinas. E aqui tem uma ressalva, porque ele não tem rocha cristalina e sim rocha sedimentar, tá? Urucum, todo mundo conhece Urucum? Não. Não. A mãe de vocês usa coloral na comida? Ou quem cozinha aí na casa usa coloral? Então, coloral vem do urucum, tá? Para produzir o coloral, a frutinha é do urucum. Deixa eu mostrar aqui para vocês o urucum, como que ele é. Então, o urucum, ele nasce numa árvore, e aí nascem esses frutinhos aqui, ó. Tem uns espinhozinhos. E quando você abre, tá cheio de bolinha. Essa bolinha é o urucum, tá? Daí você precisa torrar ela, depois você soca, e aí vai aparecer lá o coloral pra gente, tá? Muito usado por indígenas, né, para se pintar, muito usado na culinária, para dar cor aos alimentos. E nesse solo tem o maciço urucum, chama-se de maciço de urucum, porque como vocês podem observar, ele tem um solo avermelhado, tá? Então essa tonalidade avermelhada é por conta aí de uma referência ao urucum. Grifa aqui, por favor, ó. A região é uma das 3 mais importantes na área de mineração de manganês e de ferro do país, apresenta alguns aspectos curiosos. Conforme estudo anteriormente, nas rochas cristalinas é mais comum a presença de minerais metálicos, mas no maciço de Urucum, tanto ferro quanto manganês são extraídos de rochas sedimentares. Então, gente, aqui a explicação é que essa formação ela é tão antiga
que as rochas que estavam aí, elas sofreram decomposição, elas foram degradadas e formaram as rochas sedimentares. E aí, como elas eram rochas cristalinas, elas acabaram favorecendo o surgimento de ferro e de outros minérios nessa região, tá? A maior parte do minério extraído aí vai ser exportado, né, tanto para outros estados brasileiros, quanto para outros lugares do mundo. Eles podem utilizar para escoar o minério aqui do maciço de Urucum, tanto rodovias quanto transporte hidroviário, tá? Então eles vão utilizar o Rio Paraguai para poder escoar esses minérios, e quando existe um período de chuvas, né, muito cheio, quando existe a seca desse rio, que inviabiliza a navegação, aí eles acabam utilizando ou rodovias ou ferrovias para poder ligar ao litoral e exportar essa mercadoria para outras regiões, tá? Tudo bem até aqui? Dúvidas? Não. Não. Aqui na apostila de vocês tem a imagem de uma chalana, que é uma embarcação muito comum utilizada nos rios, né, de planície aí da região centro-oeste. Eles acabam servindo como se fossem embarcações hotéis, inclusive, né? E transportam pessoas aí para vários lugares. São viagens que normalmente demoram dias dentro desses rios, mas que é possível você fazer essas viagens usando as chalanas e tendo uma proximidade com a cultura local, né? Porque você vai estar mais perto da natureza, você vai estar mais perto do rio, né? Podendo observar como funciona esse fluxo. E aí tem uma música. Alguém sabe cantar essa música? Quem souber cantar essa música agora, eu dou 2 pontos, eu aumento 2 pontos na nota da prova. Alguém? Não. Não. Ai, gente, essa música é o Almir Sater. Na verdade, vários intérpretes cantam essa música. E ela fez muito sucesso nos anos 90. Tinha uma novela chamada Pantanal. Não sei se vocês já ouviram falar. Os pais de vocês, com certeza. Aliás, ouviram se tiverem cerca de 40 anos. Se não, acho que não. E essa novela era super bonita. Ela era feita aí na região centro-oeste, região do Pantanal Mato Grossense, e essa música é assim: lá vai a chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Oi? Eu acho que eu sei a música. Então canta! Se sabe, canta! Lá vai uma chalana bem Não, longe. não. É cantando. E não é para cantar essa parte que eu já cantei. Canta outra parte. Ô chalana, sem querer, tu aumenta a minha dor. Não é para ler, é para cantar. Nessas águas tão serranas, vai Canta, Maria! Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Canta, Maria! Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. E foi ela. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. Oxalana vai sumindo na curva lá do rio. Canta! E se ela vai magoada, eu E bem se ela sei vai que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. O seu pobre coração. Gente, vocês acham que a Maria merece 2 pontos? Ela cantou ou ela leu? Certeza que ela leu, professora. Abriu uma árvore no Google. Mas obrigada, Maria, por você ter procurado aí, tá? Vai ganhar meio ponto a mais na sua prova, porque você procurou a letra aí, tá bom? Obrigada.
Então, na verdade, tem várias... Esse final de semana, esse feriado, né, prolongado, eu estava, inclusive, ouvindo, né, várias músicas do Almir Sater, de um outro cantor chamado Sérgio Reis. Alguém conhece? Não. Gente, não. Sem o Brasil. Então, Sérgio Reis, por exemplo, é um cantor junto com o Almir Sater, que é incrível, Renato Teixeira, entre vários outros, que cantam músicas, né? E eu até comentava com meu marido, eu falei assim, gente, esses caras, para escreverem essas músicas, eles conhecem a geografia, porque eles falam sobre Rio Paraguai, sobre o Pantanal, sobre o Rio Uruguai, vão falando das vegetações. Então, assim, é interessante a gente ouvir a música sertaneja de raiz, porque essa música sertaneja, ela de verdade conta como é o nosso país, tá? Vamos aproveitar o momento de descontração e fazer esses exercícios aí da página 33. As paisagens naturais da região centro-oeste estão em constante alteração em razão da atividade humana. Identifique os fatores responsáveis pelas alterações ou danos nas duas situações propostas a seguir. A, desmatamento. B, comprometimento dos aquíferos e das águas subterrâneas. O que acontece, né? Por que acontece desmatamento no cerrado? Eles usam a área do cerrado para fazer o quê? Os homens usam as áreas do cerrado para pôr o quê lá? Então, a região do cerrado, ela é uma região que vem sofrendo desmatamento por conta da expansão da agricultura e da pecuária. Colocaram? Calma aí, professor. Pode ir, professor. Comprometimento dos aquíferos e das águas subterrâneas. O que compromete as águas, a qualidade das águas subterrâneas dos aquíferos em uma área que é agrícola? Os agrotóxicos. Isso mesmo. Colocam? Então, contaminar, né, o uso inadequado de agrotóxicos pode contaminar essas águas. Pronto? Sim. Marque verdadeiro ou falso. O cerrado não é uma vegetação homogênea, ela apresenta diferentes características. Verdadeiro ou falso? A gente tem cerrado, por exemplo, que tem árvores mais espaçadas umas das outras, tem o capim, tem um cerrado chamado cerradão, que é onde a gente tem florestas, tem o cerrado que a gente chama de mata ciliar. Então, aqui está dizendo que o cerrado não é homogêneo. Isso é verdadeiro ou é falso?
Falso? Você sabe o que é homogêneo? Falso. O que é um homogêneo? Vocês sabem? Igual. Igual. Eu aqui acabei de citar para vocês pelo menos 3 tipos de vegetação do cerrado, que é um estilo de vegetação do cerrado. Então, essa vegetação, a afirmativa, ela é verdadeira. O cerrado não é homogêneo, ele é heterogêneo, ele tem diversas características. Então, é V de verdade. A localização dos estados do Centro-Oeste faz com que alguns fatores climáticos se manifestem mais do que outros. Um desses fatores é a continentalidade, que intensifica as variações na amplitude térmica da região. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro, muito bom. Então, a gente tem, como está afastado do oceano, e vocês todos já sabem que a água retém calor e a rocha não retém calor. Então, como ele está longe do oceano, ele está numa região mais continental, mais no interior, portanto, tem bastante amplitude térmica no ano, tá? Não é no dia, é no ano. As planícies da região centro-oeste são áreas de acúmulos de rochas cristalinas que sofreram intensa ação de processos internos na dinâmica da Terra. Verdadeiro ou falso? Lembrando que planícies são áreas recentes. Se são áreas recentes, vocês acham que tipo de rocha é mais comum que a gente encontre ali? Rocha sedimentar ou rocha cristalina? Cristalina. A rocha cristalina, normalmente a gente vai encontrar em áreas mais antigas, tá? As rochas sedimentares, como elas estão em constante processo de decomposição, de desgaste, a gente encontra elas aí no relevo de planície, tá bom? Então, o relevo, aliás, as planícies da região centro-oeste são áreas de acúmulo de rochas cristalinas, falso, é acúmulo de rochas sedimentares. O relevo plano, cortado por vários rios, favorece a implantação de projetos destinados à barragem para geração de energia, aliás, para geração de eletricidade na região pantaneira. Verdadeiro ou falso? Relevo plano é um relevo adequado para rios que vão ser utilizados para gerar energia? Falso. Não. Falso, né? Então, é um relevo de planalto, né? Então, o relevo plano é mais adequado para navegação. Os maiores depósitos de recursos minerais metálicos da região, como ferro e manganês, estão associados ao escudo composto, aliás, aos escudos, que são compostos por rochas cristalinas. O maior maciço que tem lá é o maciço do Urucum. Que tipo de rocha a gente encontra no maciço do Urucum? Sedimentar ou cristalina? Sedimentar. Então, essa questão ela é verdadeira ou ela é falsa? Falso. Falsa, né? Muito bom. Então, todo mundo conseguiu pegar ou alguém está perdido? Conseguimos pegar, professor. Então, tá bom. Verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 tá? Atividades econômicas. Quando a gente fala da região centro-oeste, oitavo ano, ou sétimo ano, desculpa, ela vai ser igual a todas as outras regiões do Brasil em termos de atividades econômicas, tá? Então, ela vai ter atividade no setor primário, secundário e terciário. No entanto, qual será o principal setor de atuação dele? A região centro-oeste é uma região que ela é conhecida como celeiro do Brasil. Se é celeiro, todo mundo sabe que é um celeiro? Sim.
que é um celeiro? Um lugar que guardam, acho que animais e algumas coisas assim de ferramentas. Então, quando a gente fala de celeiro, celeiro, melhora as células dessa região. Então, não. Então, é celeiro com C. Quando a gente fala de um celeiro, será que é celeiro? Não sei. Então, quando a gente fala de um celeiro, está falando de um lugar onde a gente guarda aí, como o Caio comentou, ferramentas. Mas não só ferramentas, como mais alguma outra coisa. O que mais a gente guarda no celeiro do Minecraft? A gente guarda também a plantação, tá? Então, você vai guardar milho, você vai guardar soja, você vai guardar os grãos que você colheu, tá? Portanto, se a gente está falando de uma região que ela é chamada de celeiro do Brasil, significa que é uma região que a economia dela vai ser mais forte em qual setor? Primário, secundário ou terciário? Terciário? Então, se a gente tem um celeiro, é atividade agrícola. A atividade agrícola está no setor primário, secundário ou terciário? Primário. Primário. Além disso, a região centro-oeste é uma região que ela também vai ser bastante desenvolvida na questão do turismo, na questão de desenvolvimento tecnológico para trabalhar dentro das fazendas. Então, é uma área, por exemplo, que desenvolve tecnologia em tratores. Essa semana eu estava lendo uma matéria que mostra que o Brasil ele está mais avançado em tratores com nível de tecnologia do que os Estados Unidos, por exemplo. E essa tecnologia é desenvolvida lá na região centro-oeste. Quando a gente fala de tecnologia, qual é o setor da economia que está falando? Primário, secundário ou terciário? Terciário? Terciário. Então, esses dois serão os principais setores, tá? Da economia dentro da região centro-oeste. Mas vamos ver ali, vocês vão grifando o que a apostila está pedindo, tá? Principais atividades aí da região centro-oeste estão relacionadas ao setor terciário da economia. Então, todos os estados do Brasil, o setor terciário da economia é o que mais vai empregar. Já falei isso para vocês, tá? É o setor que mais vai ter atividades. Então, é o setor que tem escola, que tem saúde, que tem segurança, transporte, tecnologia, comunicação. Então, é um setor que ele é muito amplo nas atividades dele. Por isso que em todas as regiões do Brasil, inclusive na região centro-oeste, o setor terciário da economia é o mais abrangente, tá? Além disso, falei para vocês, tem destaque para a agropecuária. Então, esses dois setores, terciário e o setor primário, eles vão ser os mais fortes dentro da região centro-oeste. Professora, não tem indústrias na região centro-oeste? Tem indústrias, mas essas indústrias são em menor volume. E grande parte dessas indústrias são indústrias do agronegócio. Então, por exemplo, vamos pensar que eu tenho uma plantação de soja. O que eu preciso para a minha plantação de soja? Eu preciso de fertilizantes, lá tem indústrias fertilizantes. Eu preciso de adubo, lá tem indústrias que fornecem adubo. Eu preciso de sacarias, né? Quando eu for escoar essa mercadoria, vou pôr em sacos, eu preciso disso, tem sacaria. Então, as empresas que tem lá são empresas também voltadas para o agronegócio, tá? A região centro-oeste, ela vai ser a terceira região mais desenvolvida do Brasil. Então, a gente tem sudeste, primeiro lugar, sul, em segundo lugar, e centro-oeste, em terceiro lugar. Então, em atuação de PIB,
a região centro-oeste do Brasil é uma das regiões mais dinâmicas economicamente, uma das regiões mais desenvolvidas, tá? Tá entre as 3 mais desenvolvidas aí do nosso gráfico. E aí a gente tem a participação dos estados, né, no PIB do Brasil. Então a gente pode ver, por exemplo, que Distrito Federal fornece aí 37% do PIB, Goiás 30%, Mato Grosso 19% e Mato Grosso do Sul 14%. Até aqui tudo bem, gente? Ficou claro? Tá confuso? Como que tá a situação? Tá claro. Tá tudo bem, professor. Então tá bom. Quando a gente fala dos aspectos históricos e demográficos, então a gente já falou muitas coisas aqui para vocês. A região centro-oeste, ela vai demorar para ser ocupada e ela vai ganhar um avanço maior de ocupação com a construção de Brasília, tá? Então grifa aqui, ó, que a região centro-oeste é a região que apresenta a menor população entre as regiões brasileiras. Então, onde tem menos pessoas morando é na região centro-oeste, tá? Ela tem uma influência cultural indígena e de miscigenação com outros povos de outras regiões. Então, eu já contei para vocês também que quando começa a construção de Brasília, vem muitos nordestinos para trabalhar nessa obra. Quando começa a expansão agrícola, muitas pessoas do sul do Brasil, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, também vão migrar para a região centro-oeste em busca de outras terras, tá? Então, você tem uma mistura de povos que vão ocupar essa região. Essa região centro-oeste, né, já contei aí para vocês, ela demorou muito tempo para ser colonizada, para ser ocupada. Ela teve várias incursões, né, dos bandeirantes, né, que iam para o interior em busca de riquezas, em busca de capturar indígenas. Então, já era conhecido pelos colonizadores, mas ela era pouco usada. Durante o período da ditadura militar no Brasil, é que começa uma obsessão maior por ocupar Brasília, tá? Então, grifa aqui, por favor, ó. Além do ouro, em outros séculos passados, a construção de Brasília em 1956 a 1960 foi outro fator determinante para o crescimento populacional da região. Então, teve o ouro que estimulou, né, através dos bandeirantes ali, mas principalmente a construção de Brasília. Eu já contei para vocês também que quando Brasília começa a ser construída, ninguém queria trabalhar lá, né? Os funcionários públicos não queriam ir para lá. E aí o governo vai estimular que as pessoas se candidatem a concursos públicos e os salários desses concursos, para esses cargos, né, desses concursos que serão prestados, serão salários maiores, né? Então, isso também acaba atraindo pessoas para essa região, tá? Pedindo para entrar. Visto aí esses aspectos demográficos, o que vocês precisam lembrar? É a região que menos tem pessoas, uma região que foi povoada só a partir de 1960, com a criação de Brasília, tá? Atividades econômicas exercidas lá. Então, a gente tem o setor primário, que eu já falei para vocês que é muito forte, principalmente a pecuária, criação de animais, e a produção de soja, milho, são os grandes cultivos, né, além da soja. A maior parte desses cultivos realizados na região centro-oeste serão destinados à exportação, então eles não são destinados ao mercado interno. Todos vocês devem ter visto aí, não sei se viram, que o preço do dólar aumentou muito. Se o preço do dólar aumentou muito, esses produtores rurais, eles estão ganhando muito dinheiro, tá? Porque eles estão exportando esse alimento para outros países.
Inclusive, muitos preferem até desviar a carga, né? Desviar os produtos que eram destinados ao mercado interno, né? A nós brasileiros, e mandar também para o exterior. E aí o que acontece? Eu mando para o exterior esses produtos todos, e quando eu faço isso, eu reduzo a quantidade de produtos aqui no mercado interno e, como consequência, os preços aumentam, tá? Os preços sobem. Então, não sei se vocês acompanham os preços dos produtos, mas quando vocês forem ao mercado, observem o preço, né, do óleo de soja, da carne. Tudo isso está muito caro, principalmente por conta do processo de exportação. Então, grifa aqui, por favor, ó. A agropecuária é uma das áreas mais importantes da região. Aqui, esse grife é menor. O estado que menos produz aí é o Distrito Federal, tá? Ele vai ser mais setor terciário, né? Especialmente serviços, né? Muita coisa voltada para serviços públicos, né? Órgãos públicos. Então, o Distrito Federal vai ser o que menos tem atividade agrícola, tá? Cadê? A partir da década de 70, a produção, até 70, a produção ela era modesta, né, dessa região centro-oeste. Até 1970 eles ainda produziam um pouco, estavam começando e tal. A partir daí, eles são movidos, né, por uma expansão da fronteira agrícola, ou seja, o avanço das áreas agricultáveis, e aí essa expansão vai desmatando o cerrado e vai fazendo com que haja um crescimento na agricultura e na pecuária da região centro-oeste. A região centro-oeste, o sétimo ano, ela vai apresentar concentração de terra, tá? Então, você tem grandes latifúndios, onde você só tem um dono e ele fala, todo mundo obedece, tá? Então, lá vai ser caracterizado por grandes propriedades rurais com um único dono, tá? Grifa aqui, ó. Em geral, a região apresenta bons índices de produtividade agropecuária, principalmente o Mato Grosso, que é um dos maiores produtores de soja, milho e algodão do país, e ostenta o maior rebanho do Brasil, tá? Em termos de boi, ele é o que mais tem cabeça de boi. Já no Mato Grosso do Sul, os principais cultivos vão ser principalmente de soja, de milho, de cana-de-açúcar. A área de melhor produção do Mato Grosso do Sul é mais próximo do círculo do Trópico de Capricórnio, porque ali a gente vai ter a terra roxa, que é uma terra fértil. No Pantanal predomina a pecuária extensiva, que é o gado criado solto, né? Então, quando você fala do Pantanal, você tem o gado sendo criado solto, e esse gado, durante o período das cheias, ele é levado para outras regiões mais altas, tá? Então, é um gado criado solto, normalmente é um gado de carne de corte, tá? E tem aí também uma grande quantidade de cabeça de gado. Então, observe aí que eles estão passando em áreas alagadiças. Muitas dessas áreas alagadiças, sétimo ano, são rios que vão ter muitas piranhas. O que eles fazem? Como é que eles fazem para atravessar um rio que tem muitas piranhas para que essas piranhas não mordam esses bois? O que será que eles fazem? Nem interessa, né? Mas a título de curiosidade, eles sacrificam um boi mais velho, tá? Eles pegam um boi mais velho, um boi que esteja mais magro, e eles jogam primeiro no rio, e aí as piranhas vão todas lá atacar eles fazem um corte, né, para o sangue atrair essas piranhas, e aí essas piranhas comem esse boi mais magrinho, enquanto elas conseguem atravessar para o outro lado do rio. Só a título de curiosidade. Já Goiás
vai ser um grande produtor de tomate, muito japonês em Goiás, tá? Que levou inclusive essa cultura da produção de tomate para lá. E aí a gente tem um cantor, né, que vive falando aí dessa produção de tomate. Alguém sabe que cantor é esse que plantava tomate antes de ser descoberto para fazer sucesso? Não. É o Leonardo. Conhece o Leonardo? Não. Que era da dupla Leandro e Leonardo? Alguém sabe cantar uma música do Leandro e do Leonardo? Vai lá, Maria Eduarda, se você souber cantar uma música do Leandro e Leonardo, eu acrescento mais um ponto para você. Professora, eu até conheço eles, mas música, não sei não. Canta uma música só, Catarina. Eu não sei nenhuma música dele. Você sabe que dele eu também não sei nenhuma música. Eu sei de quando ele tinha uma dupla com o irmão dele, do Leonardo, Leandro e Leonardo. Mas enfim, eles plantavam tomate, né? E era aí dessa época. Ai, ficar com fone de ouvido dói minha orelha. Vocês me ouvem sem fone de ouvido? Sim. Ah, então vou tirar, gente, porque esse fone tá acabando com a minha orelha. Bom, então depois se alguém souber a musiquinha do Leandro. Bota a calça Saint-Tropez, deixa um umbiguinho de fora. Nananana. Conhece essa? Não. Ai, gente, vocês me matam de vergonha porque vocês não conhecem o Brasil, né? O que vocês conhecem de música, sétimo ano? Canta uma música brasileira aí, nacional. Gente do céu, triste. Bom, aí a gente tem o extrativismo, a gente já viu também, né, lá no maciço de Urucum, que é uma região que vai ser rica aí para extrair ferro e manganês. Também é uma região que apresenta níquel, né, então tem bastante níquel. Tem o nióbio, então grifa aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para conseguir grifar, para ficar melhor. E aí eu não enxergo. Além da extração de ferro e manganês no Mato Grosso do Sul, Goiás é o segundo maior produtor nacional de nióbio e o maior produtor de níquel, corresponde por mais da metade desse total de minério produzido no país. O garimpo também é um problema na região, tá? O garimpo vem produzindo muitos problemas ambientais, problemas inclusive com reservas indígenas, fruto aí de um garimpo, tá? Mas existe muito ouro e muito extrativismo nessa região. Você já ouviu falar sobre a poaia? Faça uma pesquisa referente à poaia, o que é e qual a sua utilidade, verifique também se ela está ameaçada de extinção. Vocês já ouviram falar de poaia? Não. Não. Oh, meu Deus, poaia. Poaia. Para que serve a poaia? É uma planta medicinal para induzir o vômito, cessar a diarreia, soltar as secreções do sistema respiratório. É conhecida como não sei o quê, Ipeca verdadeira, poaia cinza, muito utilizada para provocar vômito. Ai, meu Deus, quem que quer provocar? Enfim, depois vocês vão pesquisar isso aí, ver se essa poaia está em extinção. Vamos ver já se ela está em extinção.
Não, não é poesia não, filha, é poaia. Tá quase em extinção, tá? Então vocês vão colocar ali na geografia, hashtag geografia. A poaia é uma planta que é usada para induzir vômito, para cessar diarreia, mas a sua retirada aí bastante abusiva quase conduziu ela à extinção. Bom, um outro extrativismo que vai acontecer na região centro-oeste é a extração madeireira. Então, para produzir carvão, né, eles retiram essa madeira, torram essa vegetação, torram essa madeira e utilizam esse carvão. Essas carvoarias, né, a gente tem uma imagem aí de carvoaria, elas são, de uma maneira geral, muito prejudiciais à saúde, tá? As carvoarias, elas normalmente vão empregar mão de obra escrava, aliás, mão de obras com aplicações análogas à escravização. Essas carvoarias vão empregar crianças, né, é comum. E aí o que acontece? A queima faz com que essas pessoas inalem essa fumaça, e essa fumaça fatalmente tóxica, né? Fumaça que vai trazer uma série de problemas, tanto ambientais, né? Porque vai induzir o desmatamento, quanto sociais, né? Então a gente infelizmente tem muitos casos de trabalho escravo dentro dessas carvoarias, tá? E aqueles que não trabalham de maneira escravizada, fatalmente vão trabalhar longa jornada de trabalho com rendimento salarial muito pequeno, muito baixo. E essa situação toda compromete aí toda uma questão de direitos civis, direitos humanos, tá? Então, uma situação bastante insalubre, e volta e meia existe atuação, né, do Ministério do Trabalho. Na verdade, agora no Brasil, essas atuações elas diminuíram, porque o governo brasileiro diz que aqui não tem nada disso. Então, essas fiscalizações do Ministério do Trabalho para observar se tem trabalho escravizado ou não nessas carvoarias foram reduzidos. Mas o fato é que eles existem e provocam muitos problemas, muitas consequências para os trabalhadores dessas regiões. Até aqui, 7º ano, dúvida? Deu para vocês entenderem essas questões até o presente momento? Sim. Então, beleza. Então, o que eu quero dos senhores, tá? Vou pedir para que vocês façam um caderno de atividades. Eu já tinha pedido para vocês páginas 13 até a página 15. Então, eu vou pedir para vocês fazerem, aliás, até a página 16. Vou pedir para vocês fazerem página 17. Vou pedir a página 17 até a página 19, tá bom? Para vocês fazerem para casa. Deixa eu anotar aqui. Ai, meu filho, entra aqui.
Então, eu mandei para vocês lá no chat a lição de casa que é para vocês fazerem. E aí a gente continua falando de região centro-oeste de maneira rápida na próxima aula. E aí eu vou pôr um negócio aqui para vocês.